Iniciou a gravação, Débora? Já. Boa noite. Damos início nesse momento a mais uma atividade do primeiro Simpósio de Integridade Acadêmica, com o tema A Fraude Acadêmica e o Código de Conduta na Universidade, a responsabilidade na formação ética, ministrada pela professora Tereza Carolina Vieira, doutoranda em Educação pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, mestre em Educação pela Universidade de Uberaba, especialista em docência universitária pela Universidade de Uberaba, bacharel em Administração pela Faculdade de Ciências Econômicas do Triângulo Mineiro e licenciada em Letras Português e Inglês pela Universidade de Franca. Pesquisadora nas áreas de ética, educação e formação em valores. Membro do grupo de pesquisa em educação superior, tecnologia e inovação da Universidade de Sorocaba. Professora, deixo com você a palavra. Muito obrigada, boa noite, Débora, boa noite, Tiago. Você já fez minha apresentação. Eu vou colocar para vocês o slide para a gente começar o nosso bate-papo, ok? Minutinho só. Ok. Vocês conseguem me ver? Conseguem ver o slide, né? Ou não? Peraí. Por enquanto, tá não. Aqui. Minutinho. Mas está compartilhando, sim. Agora está dando para ver. Vou colocar no modo. Ótimo, ótimo. Está no modo de apresentação? Tá sim, tá dando para ver perfeitamente. Então tá bom. Eu preparei um roteirinho que eu vou tentar acompanhar enquanto eu passo os slides e qualquer problema pode me interromper porque eu não estou vendo vocês, tá bom? Então vamos lá, boa noite. Eu fui convidada hoje para estar com vocês para falar sobre um artigo que eu produzi, que eu escrevi em 2019, juntamente com dois outros pesquisadores, a professora Maria Alzira de Almeida Pimenta, que é professora da Universidade de Sorocaba, e o professor Ivo Domingos, da Universidade do Minho, em Portugal. Nós três somos pesquisadores do mesmo tema, que é Educação em Valores, com foco na fraude acadêmica, e o título do artigo é A Fraude Acadêmica e o Código de Conduta na Universidade, a responsabilidade da formação ética. Foi publicado na revista Educação em Questão em 2019. Este artigo em questão, ele trata da fraude acadêmica, que compreende o plágio e que no Brasil é muito conhecido como cola, ou então, em Portugal, ele leva o nome de copianço. A fraude acadêmica, ela diz respeito a um conjunto de práticas que o estudante e até mesmo, infelizmente, professores se utilizam para demonstrar ter conhecimentos que realmente não dominam. Em razão da incidência alta, significativa desse fenômeno, indicando ser uma prática comum nas escolas e universidades de um modo geral, o objetivo da escrita desse artigo, quando a gente o fez em 2019, foi para refletir sobre o impacto da definição, compartilhamento e aplicação real de um código de conduta, um documento, conhecido como Código de Conduta nas instituições de ensino superior, que a gente trata por IES. Assim, a proposta discutida nesse artigo foi que as universidades definam códigos de conduta de forma a orientar os estudantes, docentes e também todos os demais membros da comunidade acadêmica, os que estão envolvidos no backstage, os administradores, fazem parte da gestão, a refletirem sobre as consequências de suas ações e decisões, não somente em suas próprias vidas, mas na sociedade e na humanidade. Eu acredito que é do senso comum que a educação é um imperativo, é uma necessidade ética para o desenvolvimento humano e de todas as sociedades, E junto com esse pensamento, vem também outro triste, para não dizer catastrófico, que a prática de fraude nas instituições de ensino, realizada pelos estudantes, acontece muitas vezes
com a conivência dos próprios professores. Eu mesma, que já dei aula em universidade, estou agora afastada por conta do doutorado, eu estou estudando, eu mesma tive vários colegas da área administrativa que faziam trabalhos, faziam para os próprios alunos das universidades. Isso também, infelizmente, é do senso comum. E isso não é regra, infelizmente. Aliás, desculpe, isso é uma regra e isso não é de agora, infelizmente. É uma prática que se perpetua há várias gerações. Eu digo isso por experiência própria. Com isso, não somente a qualidade de educação dos cidadãos é que está comprometida, mas, sobretudo, a manutenção de um clima de desconfiança que prejudica o desenvolvimento social e corporativo. Quantas vezes a gente não vê alguém comentar que tem o profissional X que foi formado na universidade tal? Dependendo da universidade, ele é tido em alta conta. Caso contrário, as pessoas não confiam no seu trabalho, né? Vamos dizer assim. As nossas pesquisas e estudos nos levaram a refletir que essa prática da fraude acadêmica se instaura quando há 3 fatores, juntos ou isolados. A ausência de uma reflexão ética, que se coaduna com valores academicamente degradados, que prioriza a certificação de conhecimento em detrimento de aprendizagem. Quando a gente escreveu esse nosso artigo, um dos trabalhos que a gente pesquisou foi do Max Eckstein, que ele é professor da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. Em 2003, ou seja, há quase 20 anos, né, tem 18 anos isso, esse trabalho dele, que o nosso foi escrito em 2019, ele fez uma pesquisa e realizou um trabalho, escreveu um trabalho para a Unesco, intitulado o trabalho dele, Combate à Fraude Acadêmica, rumo a uma cultura de integridade. Nesse trabalho dele, ele indicou que o aumento da fraude acadêmica estava ocorrendo nos países desenvolvidos e em desenvolvimento. As suas conclusões apontaram a fraude acadêmica como uma ameaça ao funcionamento eficiente e à confiança da sociedade na reabilitação e na segurança de suas instituições. O estudo já advertia, em 2003, que profissionais da área de educação estavam desconsiderando a gravidade do problema, dedicando-lhe pouca atenção ou nenhuma atenção, apesar de haver notórios motivos para lhe dar prioridade. Quantas vezes eu mesma, como professora, discutindo com outros professores, eu ouvia deles, não, os alunos colam, mas deixa, é muito aluno, não vou ficar chamando atenção. Eles usavam a seguinte expressão: se o vestibular, né, ou o processo seletivo, agora é o Enem, não fez a separação, a peneira, vamos dizer assim, eles afirmam, né, que o mercado de trabalho fará, mas nem sempre, infelizmente. Além disso, cumpre ressaltar que aceitar essa falta de integridade que eu acabei de falar para vocês, dos professores, né, e o comportamento antiético nas relações institucionais, sociais e comerciais contraria os verdadeiros propósitos da educação: desenvolver a cidadania e o respeito às leis, aos direitos humanos e à equidade. Esse é o propósito primordial de qualquer instituição que se diz uma instituição de educação. Outro aspecto a considerar, ao se refletir sobre a questão da fraude acadêmica, é que, atualmente, a formação e o conhecimento, subvertidos pela lógica do mercado, tornaram-se bens produzidos e vendidos por instituições de ensino. O valor estratégico e econômico alcançado pelo conhecimento promove um gradiente de consequências, desde o controle dos fundos para pesquisa em universidades e institutos, com a possibilidade de investir no que se pode tornar um produto, até a busca desenfreada de certificação de estudos para o acesso ao mercado de trabalho. Essas consequências devem-se à configuração atual da sociedade, para a qual são necessárias novas competências, as quais se entende que ainda, é bom frisar, né, podem ser construídas na escola, mas não se sabe até quando e por quanto tempo. No entanto, a obtenção de uma avaliação favorável
condição necessária para a certificação que abre as portas do mercado de trabalho, esta nem sempre é acompanhada da real aprendizagem. Sob diversas justificativas, o sistema educacional permite e o estudante considera legítimo cometer fraude. Eu coloquei essa tirinha da Mafalda, que eu achei muito interessante. Tem o colega dela, o Manolito, né, que está fazendo uma leitura lá de um jornal, e ela pergunta o que tem nesse recorte de jornal, Manolito? E ele diz, as cotações do mercado de valores. Aí ela pergunta, os valores morais, espirituais, artísticos, humanos? E ele diz, não, dos que servem para alguma coisa, né? Então, por aí a gente já vê o senso comum. E, recentemente, num simpósio, num outro simpósio que eu participei, numa mesa redonda, eu vi uma professora, que é coordenadora de uma instituição de ensino do Sul, comentar que ela anda muito chateada e muito preocupada com a falta de qualidade dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos da pós-graduação. Segundo ela, a gente até espera que os alunos da graduação não saibam ainda a questão do plágio, do copiar e colar, da importância de citar as fontes e tudo mais, mas na pós-graduação ela diz que é inadmissível. Aí ela foi perguntada, era uma mesa redonda, por que então não reprova tais alunos na pós-graduação? Que ela falou que muitas vezes chega trabalhos para ela ler e examinar, ela como professora membro de banca, né, de pós-graduação, seja de especialização, de mestrado e, pasmem, de doutorado, ela diz que muitas vezes recebe trabalhos, assim, de pífia qualidade. E aí, quando perguntado por que, então, que não reprova, aí ela respondeu, porque não pega bem para o programa e colabora para que o curso perca pontos junto aos órgãos de fomento, ou seja, caem as notas do programa, dos cursos e nada de bolsa. Olha só o ciclo vicioso. Recentemente, eu fiz uma resenha de um trabalho, de um livro, publicado em 2020 pelo Bernard Chalot. Eu gosto muito dele. E o título do trabalho desse livro é Educação ao Barbárie, uma escolha para a sociedade contemporânea. Charlot é um autor que eu gosto muito. Eu o conheci quando eu fiz meu mestrado, em 2012, e ele costuma falar muito dessa questão de educação, né? Com mais de 20 livros publicados, inúmeros capítulos e artigos, ele é muito respeitado. Ele atualmente é professor voluntário da Universidade Federal de Sergipe e é conhecido por importantes reflexões sobre a compreensão da relação que as pessoas mantêm com o saber. E o que eu achei muito interessante quando eu fui fazer a resenha desse livro dele foi que no prólogo, bem no início, ele começa dizendo que sim, ele é professor, ele é pesquisador e ele é escritor. Porém, ele chamou a atenção para o fato de que ele também é pai e avô. E aí ele diz que é para meus filhos e netos que ele dedica esse novo trabalho. E ele deixa clara a preocupação dele com o mundo no qual ele habita e que os filhos e os netos dele vão habitar. Ele afirma, nessa parte do livro, eu achei muito interessante, não gostar que a sociedade na qual vive, na qual a família dele, os filhos e os netos vivem e crescem, seja atualmente regida pela lógica do desempenho e concorrência generalizada. Ele diz sentir-se parte interessada da resistência às lógicas dominantes atuais e das tentativas de pensar e construir outro mundo possível por meio do campo, que é o dele, que é o nosso, da educação. No início do livro, né, como eu disse para vocês que eu fiz a resenha, ele conta que ele cresceu em Paris, na década de 50, e ele diz que ele faz parte da última geração que aprendeu e sobreviveu, achei interessante, a pedagogia totalmente tradicional, aplicada na última geração de alunos que aprendeu a escrever com caneta tinteiro. Aí ele conta que a geração dele, de 50, dali a alguns anos, em 68, eles fariam parte de um movimento revolucionário
em Paris, que os alunos se rebelaram porque eles queriam mudar o tipo de estudo e tudo mais. E ele disse que, embora ele tenha participado desse movimento muito famoso, Geração de 68, que ficou conhecido, ele era estudante de filosofia, ele conta nessa parte do livro que nunca se filiou a qualquer partido político, porque ele tinha certeza que ele seria expulso. Por quê? Ele diz, pelo motivo que eu chamo de indisciplina ideológica, ou seja, aversão política pelo gosto da pesquisa. E aí ele continua dizendo que esse movimento que ele participou em 68, do século passado, repercutiu em todo o mundo, resultando em profundas mudanças na sociedade francesa e no mundo todo. E ele reflete que, diferentemente de se pensar em mudar a escola, porque foi isso que motivou esse movimento 68, o que deve ser pensado hoje é a educação nesta sociedade contemporânea. Aí ele fala que, enquanto nos anos 70 o foco da educação foi colocado sobre o tipo de homem a educar e para qual tipo de sociedade se desejava formá-lo, que hoje o questionamento é outro. Pensar a eficácia da aprendizagem dentro de uma lógica de performance e de concorrência. E ele pergunta, quase em tom de desabafo, o que aconteceu com os grandes debates clássicos entre pedagogias tradicionais e novas, que ideológicas que eram, pelo menos tratavam da educação? Por que hoje não se fala em pedagogia contemporânea? E depois de refletir, ele conclui ser necessário tratar o tema com profundidade, declarando que não se trata de dissertar sobre a natureza do homem, trata-se de compreender por que o homem, na condição da espécie Homo sapiens, precisa ser educado de uma forma sem equivalência nas outras espécies animais. E um último trecho do livro. Essa conjectura nos singulariza de forma a explicitar e assumir nossa diferença antropológica para redefinir nossa relação com o planeta, com as outras espécies animais, conosco mesmos e com nossos filhos, e, em particular, para pensar uma pedagogia contemporânea. E essa pedagogia contemporânea, da qual ele fala, deve obrigatoriamente tratar da formação moral e ética dos seres humanos, mais do que se pensar em educação sexual, educação de gênero, educação financeira e tantas outras titulações para o que deveria ser apenas educação e ponto. É necessário pensar a humanidade do homem. Se não formos capazes de ir além do atual, estudar para ter um bom emprego e educar nossos filhos como membros de uma espécie humana responsável pelo estado atual e futuro do mundo, será muito difícil escapar desses surtos de barbárie que já estamos vendo e cujas novas formas nos são anunciadas com orgulho pelo pós-humanismo. Aí eu trouxe essa outra figurinha aqui do médico, né? Eu faço parte de uma geração em que nós tínhamos o médico da família, né? O médico ia em casa, se preciso fosse, a qualquer tempo, a qualquer hora, debaixo de chuva, tudo ele fazia pelo bem do seu paciente. E hoje não. Nós vimos que a mercantilização da educação e das profissões chegou a extremos, né? Como a profissão médica. Voltando ao artigo que me trouxe até vocês, foram 4 os aspectos relacionados à fraude acadêmica que tratamos nesse artigo em questão. A prática equivocada da avaliação da aprendizagem, a massificação da educação e o comprometimento da ética nas instituições, a comunicação e a criação de um código de conduta pelas instituições de ensino superior e o delicado desafio de codificar a conduta. Vamos começar pela prática da avaliação da aprendizagem. A avaliação da aprendizagem constitui um processo específico que ocupa uma parte considerável da vida de estudantes e professores, e só por isso já mereceria ser tratada com atenção.
conhecer as funções da avaliação, as diversas formas de realizá-la e sua relevância em qualquer empreitada pessoal, acadêmica e profissional, precisaria fazer parte da formação de professores e estudantes em nossas escolas e universidades. Nas escolas, a delicada e complexa tarefa de avaliar a aprendizagem realizada pelo professor envolve competência e responsabilidade em relação à formação humanística, cidadã e profissional dos estudantes. Entretanto, apesar de reconhecida importância no processo ensino-aprendizagem, o que as pesquisas da área apontam é que a avaliação é objeto de desconforto tanto para professores quanto para estudantes. Para os professores, é a atividade que menos motiva e mais aborrece. E para os estudantes, é a mais temida e a menos gratificante. O professor precisaria ser cuidadoso ao usar estratégias para garantir que a avaliação fosse integrada ao processo ensino-aprendizagem, na sua função formativa, ou seja, dando feedback sobre o que foi aprendido, ou não, e não como instrumento de punição na função classificatória. E aí vem a pergunta, né? Será que os cursos de formação de professores os têm preparado para aplicar a avaliação na função formativa? Se formos considerar a educação superior, que é o foco, né, desse meu artigo, o que sabemos é que no Brasil, pelo menos, as instituições não exigem para a contratação de professores que estes dominem saberes específicos na prática docente, entre eles o tipo de avaliação a se aplicar. E, infelizmente, o que em geral acontece é que o estudante, muitos professores, desconhecem a diversidade de aspectos envolvidos no processo de avaliação e as consequências para a sua vida acadêmica e profissional. E, principalmente, desconhecem que a função da avaliação é identificar se a aprendizagem está acontecendo. Caso não esteja, caberia ao professor refletir sobre o que precisaria ser alterado e ou revisto, discutido, melhorado na prática pedagógica para que o estudante de fato aprenda. E aí a gente se depara com aquela política pública super equivocada que, infelizmente, ainda está em uso no ensino fundamental, no ensino médio, de que não se pode reprovar, né, no ensino público. E aí a gente se depara com alunos beirando aí o primeiro ano do ensino médio, antigo primeiro colegial, mal sabendo ler. O que a gente mais vê hoje em dia são os analfabetos funcionais. Sabem ler, sabem juntar as letras, mas não compreendem nada. Se o estudante, para lidar com o desconforto e as dificuldades relacionadas à avaliação, frauda, o que a gente chama de cola, né? Frauda o processo, colando ou plagiando, sua função, a função da avaliação, não é cumprida e a qualidade da educação fica comprometida. Além disso, ao conseguir resultados positivos com a fraude, o estudante confirma e reafirma aspectos da cultura vigente no Brasil, que aceita a naturalização das coisas erradas. Além disso, é conhecido que o aumento da frequência de fraude em vários âmbitos da sociedade, e aí podemos dizer do esporte, das finanças, da política, dentre tantos outros, repercute na educação e traz consequências para dentro da sala de aula, comprometendo a dinâmica da avaliação. Referente à questão da ocorrência da fraude nos diversos âmbitos da sociedade e de sua influência direta na educação, é necessário refletir que a escola, ilhada em meio a essa vastidão de corrupção em todas as demais esferas sociais, talvez não possa sozinha reverter um quadro cujas raízes encontram-se na sociedade como um todo, na sua ideologia, na sua economia, na sua organização política e também social. Refletindo sobre os desdobramentos da prática da fraude nas instituições de ensino, é cabível considerar a possibilidade do estudante
reproduzi-la posteriormente em sua vida profissional. Tem um pesquisador que a gente trouxe para esse nosso trabalho, ele se chama Randy Sims. Nós pesquisamos um trabalho dele de 93, intitulado A Relação entre Desonestidade Acadêmica e Prática Antiética de Negócios. Ele constatou uma forte correlação entre a prática de fraude durante a escolarização e o posterior comportamento antiético na vida profissional. A conclusão desse trabalho dele, foi realizado em pesquisa em escolas profissionais, indicou que os estudantes mais jovens e com média de pontos mais baixa eram os mais propensos a fraudar as avaliações. Sendo assim, entende-se ser válida a defesa de Miguel Arroyo, que é outro pesquisador que a gente trouxe para o nosso trabalho, que é professor emérito da Universidade Federal de Minas Gerais, com mais de 40 anos de prática na docência. Ele diz que os educadores e as escolas, objetivando prevenir atitudes antiéticas, precisariam garantir o cuidado com as várias dimensões do desenvolvimento humano, não só o cognitivo, dando especial atenção à formação ética. Aí eu trouxe essas palavras de Teócrito, que é da Grécia Antiga, onde ele diz: vigie seus pensamentos porque eles se tornarão palavras. Vigie suas palavras porque elas se tornarão atos. Vigie seus atos porque eles se tornarão seus hábitos. Vigie seus hábitos porque eles se tornarão seu caráter. Vigie seu caráter porque ele será o teu destino. O segundo aspecto que a gente trouxe no nosso trabalho é a massificação da educação e o comportamento e o comprometimento da ética. Várias foram as mudanças que ocorreram nas últimas 4 décadas nos modos de produzir, trabalhar e viver, que levaram a educação a um processo de massificação. Para ingressar em um mercado de trabalho altamente competitivo e suportado em tecnologia complexa, a sociedade passou a exigir a certificação escolar de capacidades. A exigência, entretanto, não foi acompanhada efetivamente da preparação dos estudantes para lidarem com essas novas demandas de conhecimento. No Brasil, houve uma expansão das universidades como resultado de uma política pública com foco em quantidade de certificados, em detrimento da qualidade, que fez dos serviços de educação um grande negócio. A formação passa a ser, infelizmente, prioritariamente para atuar no mercado de trabalho. Como decorrência, a avaliação da universidade passa a ser atrelada às demandas do trabalho e ao capital. Essa conjuntura afeta a universidade pública e as instituições de ensino superior, de maneira geral, uma vez que aproxima suas características às de uma empresa, seguindo um modelo que um outro autor, Lima, denominou gerencialista, apoiado em ganhos de eficiência interna e crescimento da produtividade das IES. Este modelo, baseado na eficácia, na previsibilidade, no controle, reaviva o racionalismo taylorista e tende a levar a universidade e as instituições de ensino em geral a comporem com a McDonaldização da sociedade. Esse termo é uma teoria, ele foi tratada pela primeira vez em 93 por George Hitzer, é um sociólogo. Ele escreveu um livro que é uma metáfora do processo de massificação que se alastra. Se as instituições de ensino fizerem parte desse processo, deixam de promover a necessária resistência à massificação, de desenvolver a reflexão crítica nos estudantes e de promover a urgente formação humanista. Ao ressaltar a importância da universidade na sociedade, esse autor, Licínio Carlos Lima, observa que a gestão da universidade extrapola a dimensão técnica e, por isso, não pode ser vista como neutra, pois promove valores, organiza e regula um contexto social em que se socializa e se é socializado, onde se produzem e reproduzem regras
e se exercem poderes. Frente ao exposto, cabe refletir sobre as consequências da universidade adotar esse modelo de educação contábil, que privilegia os aspectos mensuráveis da avaliação, focando o resultado, que eles chamam de produto, e não o processo. Um outro autor, Dias Sobrinho, ressalta que esse modelo de avaliação como prestação de contas e controle tem funcionado como um instrumento dos governos para a implantação de uma cultura generalista e fiscalizadora. Para efeito da reflexão proposta nesse artigo, temos que esse modelo de educação contábil contribui para a prática da avaliação classificatória, que a gente já disse, e não da avaliação formativa, cuja prioridade da avaliação classificatória é rotular, classificar e selecionar desempenhos. Como decorrência, a aprendizagem, ou seja, a formação propriamente dita, torna-se secundária, quando não inexistente. Nessa perspectiva, a fraude em avaliações e suas diversas manifestações poderia ser vista por alguns estudantes como um recurso ético, é a inversão de valores, né? Ainda que imoral, para alcançar o desempenho esperado. Isso explicaria sua considerável frequência constatada em pesquisas realizadas em instituições de ensino superior em Portugal e no Brasil, em que 70%, gente, 70% é muita coisa, dos estudantes admitem fraudar. Ou seja, a fraude acadêmica passa a ser o novo trato social aceito e vivenciado no meio acadêmico. O trato social, gente, diz respeito às regras ou normas, cuja finalidade é de assegurar a melhor forma possível de convivência entre os membros de uma sociedade. Para exemplificar, podemos citar alguns aspectos que precisam ser observados, pelo menos no ambiente escolar, como o respeito ao professor, aos colegas de classe, a questão da pontualidade, a probidade na execução dos trabalhos escolares, a forma como esses aspectos se manifestam na escola tem relação com normas subjetivas pré-estabelecidas, que é o trato social, de respeito e consideração, e envolvem a moral vigente de determinada sociedade. Todavia, quando se aceita a fraude no ambiente escolar, temos então uma completa inversão de valores. É como se o ambiente acadêmico imperasse uma ética única e isolada do restante da sociedade. Ética essa que segue apenas e tão somente os preceitos socialmente estabelecidos pelo coletivo ao qual ela se refere. Dessa forma, entramos na questão da cultura, pois que é nos preceitos socialmente estabelecidos pelo coletivo que está a cultura de um povo, a qual influi diretamente no nosso entendimento de mundo. Concordando com essa visão, é previsível e compreensível que a instituição acadêmica reproduza a cultura vivida nos demais espaços sociais e vice-versa. Devemos nos lembrar que a universidade forja, ou no mínimo contribui de forma robusta, com os cidadãos partícipes de tal sociedade. E se hoje fala-se tanto em combate à corrupção, não caberia à universidade se manter exemplo de postura ética, preservando um ambiente institucional de honestidade e integridade? Nós temos que a universidade, a gestão da universidade, ela compreende uma dimensão ética que precisa ser resguardada e recuperada. Mesmo concordando que a formação moral acontece prioritariamente na infância e na adolescência, a educação superior também pode e deve, em alguns casos, defini-la. É conhecido que, em relação aos aspectos éticos das pesquisas produzidas no meio acadêmico, envolvendo os seres humanos, a gente sabe que já tem os comitês de ética. Porém, esses comitês de ética, eles apenas definem a questão do que é pesquisado e a forma valorativa dessas pesquisas, mas eles não preveem a forma como essa pesquisa é realizada. Vamos falar agora da parte da comunicação e da criação de um código de conduta. Na literatura,
a relação entre a incerteza da comunicação e frágil enfrentamento da fraude aparece como uma constatação. Entretanto, essa relação é pouco analisada, porque o modelo da comunicação tacitamente adotado tende a ser processualista, o qual não cuida suficientemente da recepção das mensagens e da sua criativa decodificação. O que a gente está falando aqui? Que existem códigos de conduta, mas eles não são aplicados. E se são aplicados, eles são mal entendidos. A elaboração de um código de conduta, ele procede à necessidade de melhorar essa comunicação. Ele é construído a partir de valores definidos pela comunidade acadêmica e explicita os limites de ação de cada participante dessa comunidade, no caso, a instituição de ensino superior. Nele, no Código de Conduta, precisa ser contemplado o valor da integridade pessoal e o equívoco da desonestidade, a função da ética na sociedade, as punições, os reforços para se cumprir as regras, os comportamentos que prejudicam pessoas e grupos, as funções das punições e da aceitação da punição, e ainda o valor primordial da integridade acadêmica. Contudo, a gestão das universidades falham na comunicação aos estudantes do que são as práticas honestas e do que é especificamente a fraude acadêmica. A definição dos comportamentos que podem ser considerados fraudulentos não é tarefa fácil, é tarefa difícil, pois depende da natureza, da situação, da instituição e da significação dos seus envolvidos. Vale a reflexão que na vivência diária e cotidiana de normas, regras e princípios, talvez resida a verdadeira chave para se conseguir alcançar uma efetiva formação em valores considerados éticos, de forma que o habitual, costumeiro e normal para o estudante passe a ser agir de forma correta, sem enganações e sem fraudes. A importância da cultura, o significado e a responsabilidade individual e coletiva implicados na vida profissional são alguns dos aspectos que devem ser abordados para justificar a necessidade de uma conduta pautada pela ética. Pesquisas comprovam que a tendência para fraudar as avaliações diminui nas universidades que definiram e compartilharam suas regras, com uma perspectiva de socialização moral e respeito institucional orientado para a construção de uma comunidade ética. Orientações normativas influenciam as atitudes de maneira ampla e em relação à fraude acadêmica. Nas organizações de ensino que definiram e efetivamente aplicam seu código de conduta, os participantes têm mais tendência a reportar comportamentos desviantes e os estudantes adquirem predisposições para prevenir a fraude em seu futuro ambiente de trabalho. Por isso que um código de conduta precisa ter como objetivo, antes de qualquer outra finalidade, educar de forma a prevenir a necessidade de corrigir e ou punir. Aí nós chegamos ao último aspecto, fator importante, que é o delicado desafio de codificar. Como que você codifica a conduta? O cumprimento do que está previsto em um código de conduta precisa ser conduzido por um comitê ou uma comissão, com participação de representantes dos vários segmentos da universidade, os estudantes, os funcionários e os professores, assim como já acontece no Código de Ética que eu já citei. Deve fazer parte, Comitê de Ética, deve fazer parte das atividades desse comitê apurar, discutir, orientar e encaminhar questões relacionadas à conduta desses segmentos. Dentre as questões que carecem de discussão e de orientação, com os estudantes e com os professores, a prática de fraude em avaliações tem que ser relevante. Em algumas universidades que possuem já um código de conduta,
Faz parte da definição de fraude em avaliações colar em exames usando materiais escritos, dar ou receber ajuda de qualquer forma durante o exame, inclusive falando com sinais, aparelhos eletrônicos, a compra de trabalhos acadêmicos, dentre outros. Na Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, ela tem um código de ética e está escrito que nós não toleramos desonestidade de qualquer forma. Quando da minha pesquisa para o mestrado que eu realizei em 2012, eu fiz um levantamento de algumas instituições que já utilizavam. Muitas a gente consegue achar um código de conduta como já inserido na parte que diz respeito ao regulamento e às normas, mas pouquíssimas são aquelas que realmente aplicam. No meu trabalho, eu comparei 2 universidades e os seus 2 códigos de conduta. O Código de Ética da USP e um Código de Conduta do ITA. Sem considerações sem levar essa diferença, né, de distinção, que uma é uma universidade pública e a outra é uma academia militar, mas o que eu encontrei é que na universidade pública, embora tenha o seu código de ética, os alunos não têm conhecimento, os professores também não conhecem, e ele somente está ali para ser consultado caso precise que aconteça alguma coisa. E já na outra instituição que eu pesquisei, o código de conduta deles, o código de ética, ele não está escrito em nenhum lugar, ele não é um documento, um regulamento, nada. Ele diz respeito a uma forma de de você se colocar, de você se comprometer com a instituição. Eles tratam por disciplina consciente, e ela é basicamente a moral autônoma de Piaget, que é fazer o certo por se acreditar que essa é a melhor forma de se viver em comunidade. Fechando aqui essa apresentação, gostaria de dizer que um período que se reconhece o enfraquecimento da família como formadora de valores, as instituições de educação de todos os níveis de ensino, aí não somente a instituição de ensino superior, tem a obrigação de colaborar nessa formação, na formação ética e moral dos seres humanos. As instituições de ensino superior, ao criar uma atmosfera de honestidade acadêmica, ao deixar claro e definir e comunicar e aplicar as atitudes e as ações esperadas de seu estudante, demonstra respeito à sua condição de aprendiz. O código de conduta é o instrumento que consolida a atmosfera de honestidade acadêmica. 2 providências são necessárias para que um código de conduta possa realmente estimular mudanças de comportamento ético. Como eu disse, não basta ver e estar lá guardado em algum lugar na biblioteca, ele tem que ser aplicado. Então, vamos a esses 2. A universidade precisa comunicar, participar e trabalhar cotidianamente os princípios de seu código de conduta, que é no dia a dia, a todos os membros da sua comunidade, fazendo com que se torne vivo e atuante. E a segunda providência é cobrar continuamente, sistematicamente, comportamentos éticos de seus membros, fazendo assim com que o comportamento adotado no ambiente acadêmico torne-se costume e hábito. Quando algumas situações passíveis de ocorrer em um ambiente acadêmico são previstas com as devidas punições bastante explícitas e divulgadas para todos da comunidade acadêmica, é provável que o número de ocorrências de fraude diminua, ou em alguns casos até inexista. Aí eu trago para vocês, para fechar, um filme que eu gosto muito, não sei se vocês conhecem, O Clube do Imperador. Eu trouxe um pequeno trecho que eu encontrei na internet, um resuminho bem rápido do que se trata a questão da luta de um professor para formar alunos, estudantes éticos, morais,
e quais são as consequências. Eu gostaria de, se me for permitido, eu passar para vocês, é rapidinho, coisa de 6 minutos. Posso passar? Pode sim. Vamos ver se dá certo aqui, que eu coloquei um hiperlink, e é muito interessante. Trouxe para ilustrar. Vocês conseguem acompanhar? Professora? Sim. Tá despausado? Se tiver despausado, tá travado para nós aqui. Então, peraí. Deixa eu... minutinho só. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu continuo compartilhando com vocês? Sim. Vocês estão vendo a tela pequena, né? Deixa eu ver se eu consigo agora colocar. Vou desligar aqui. Não sei se vocês vão conseguir ouvir. Tá passando? Porém, o som não está saindo. Não, por enquanto é só... Eu vou ler para vocês. Um minuto, peraí. O professor Hunter é o melhor professor da escola St. Benedict's, Estados Unidos. A escola é sinônimo de disciplina e atraía a nata da sociedade. Os alunos eram muito inteligentes, aplicados e corretos, dando alegria de lecionar. E anualmente a escola fazia uma competição de história entre os 3 melhores alunos da classe desse professor. A escolha dos 3 é feita pelas notas de um teste. O 4º colocado era filho de um senador. Só que esse professor gostava muito dele. Ele era muito irrequieto, colava, mas o professor acreditava que podia fazer ele ser diferente. Aí o que o professor fez? Alterou a nota do aluno e colocou ele como 3º colocado para ele participar. O professor já começou errando com a falta de ética aí. No dia da competição, o filho do senador não sabia responder uma das perguntas. E o professor percebeu que ele estava colando. Eu vou diminuir para ver se o som fica melhor, pode ser? Pode sim. Ah, é um filme? É só 6 minutos, é um trailer, é um filme excelente, assistam. Nessa cena, o professor percebe que ele está colando. Nossa, é uma pena que o som está péssimo. Deixa eu ver se eu consigo arrumar aqui, mas... Aí ele conversa com o diretor e fala para o diretor da escola, olha, ele está colando, a gente precisa acusar e tirar. Só que o diretor fala, de jeito nenhum, o pai dele é do Senado, está aí, não vamos fazer isso. E ele deixa passar. Os anos passam e o filho do senador, seguindo os passos do pai, entra para a política e está concorrendo ao Senado. Decide refazer a mesma competição com os 2 alunos finalistas e traz o professor, que já é idoso, para poder acompanhar. E, mais uma vez, o aluno frauda com ponto eletrônico.
Vocês não conseguem ouvir, né? Não, não dá para Ah, é uma escutar. pena. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui no chat, vou copiar aqui, vou parar de... Como é que a gente fala? De Apresentar? apresentar. Vou colocar no chat para vocês o endereço dessa parte do filme, para vocês assistirem. Mas só para resumir, no final, ele se encontra com o professor no banheiro e fala: poxa, o senhor está aí, o pessoal está lá te esperando para conversar. E o professor está puto de raiva. O professor chega para ele e fala: desde quando você tem problema auditivo? Que eu vi você com um botãozinho aí, um equipamento. E aí o aluno fala, e começa a xingar o professor: o senhor é ultrapassado, nesse mundo é isso mesmo que a gente faz, que vençam os melhores, não é uma questão da gente ser correto, e começou, sabe, falar só coisas antiéticas, que ele achou que ninguém estava ouvindo. E aí sai de dentro de um dos banheiros, que ele achou que estava sozinho com o professor, sai o filho dele, que ele procurava passar um modelo de hombridade para o filho dele, e o filho dele, que já era adolescente, escutou ele falando aquilo, ficou extremamente decepcionado e saiu do banheiro. Bom, eu encerro aqui minha apresentação e dizendo a vocês que é muito importante as instituições de ensino superior terem para distribuir e para trabalhar com seus alunos um documento como um código de ética, porque, como eu disse, no momento de enfraquecimento de formação que deveria vir prioritariamente da família, a escola, seja de ensino fundamental ou médio, ou da instituição de curso superior, tem a obrigação de colaborar. É isso, obrigada a todos, e aqui eu encerro. Professora, agradecemos muito a senhora. É uma honra ter aqui você como palestrante. Esperamos, posteriormente, fazermos mais palestras com a senhora. Agora, às 19 horas, teremos outro evento também. Os Tá bom, muito obrigada. Se quiserem... Muito obrigada ao pessoal que está participando. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada.